Muito doido, né? Muito Que doido. coisa, Joel. Ô, Aninha, Eu. vamos lá. Você quer começar pelo começo ou não? O que você acha? Geralmente é bom quando a gente faz isso, né? Senão Sim. depois a gente fica tudo perdido. Eu acho. Vamos começar, porque a gente está acompanhando essa história da Enel, então vamos começar por essa novela, porque tem mais um capítulo hoje que está sendo acompanhado pela gente aqui na Rádio Bandeirantes. A gente teve acesso, Joel, a 2 ofícios que foram expedidos pelo Ministério de Minas e Energia, que é, no fim das contas, o responsável pelo contrato de concessão de energia aqui no Brasil. A ANEEL é a agência que fiscaliza e a Enel é a empresa que está sendo alvo dessa investigação. O ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, soltou 2 ofícios, um para a ANEEL e outro para o Tribunal de Contas da União. No caso da ANEEL, a agência reguladora, o ministro pede que a agência considere a suspensão do contrato com a Enel em São Paulo ao investigar essas falhas no abastecimento de energia daqui. Nesse documento, ele afirma que é preciso instaurar um processo para análise de transgressões e descumprimento de termos do contrato que se enquadrem nos critérios para caducidade do acordo. Silveira cobra que seja avaliada a possibilidade de cassação da concessão com base no argumento de que o contrato prevê a retirada da empresa quando, entre outras coisas, o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, né? E aí, o ministro cobra um posicionamento da agência reguladora diante de várias manifestações que foram enviadas pela pasta ao longo dos meses e até agora não teve resposta em relação à situação de São Paulo. O outro ofício que foi encaminhado para o Tribunal de Contas da União pede que o TCU acompanhe todo esse processo, né? Então, para que ele seja feito de acordo ali com os termos do contrato, para que não haja nenhum problema. Vamos lembrar que a Enel está sendo investigada, é alvo de um inquérito que já foi instaurado depois daquele primeiro apagão do ano passado, lembra? O de novembro, né? Depois desse apagão, o caso começou a ser investigado dentro da ANEEL e a Enel firmou um acordo com a Prefeitura de São Paulo. Esse acordo a gente trouxe aqui no ar, falava em contratação de funcionários, em ampliação de investimentos, em manutenção, equipes que ficariam de prontidão para caso de eventos extremos. E aí, ontem, a ANEEL mandou um ofício para a Enel, para a concessionária, cobrando explicações sobre o que aconteceu agora, no dia 11. Porque dia 11 passou aquele vendaval por São Paulo e a gente teve de novo os mesmos problemas. Então, a ANEEL cobrou, cadê as equipes extras? Cadê o trabalho de contingência? Cadê o cumprimento desse acordo? E aí agora tem um peso a mais, porque o Ministério está falando em letras muito claras a possibilidade de se avaliar a caducidade. E por que tem um peso maior? Porque no fim das contas, Joel, a decisão é deles, é do Ministério. Só que o ministro não pode chegar e falar, não quero mais esse contrato. Ele tem que pedir para a agência reguladora olhar e falar, ó, aqui a gente tem termos para caducidade, para suspender o contrato. Os termos A, B, C, D. Aí não cumpriu o A, cumpriu o B, cumpriu o C, aí eles montam um relatório, devolvem para o Ministério e com base nisso o contrato pode ser suspenso. Só que tem uma questão. A ANEEL respondeu a esse último ofício que foi encaminhado hoje pelo ministro Alexandre Silveira, dizendo que a cassação do contrato é uma medida extrema e tem que ser feita em análises técnicas e robustas. E, claro, tem que ser dado o direito à ampla defesa da Enel antes que o contrato seja suspenso. Então, houve aí uma apertada também que o Ministério de Minas e Energia deu em cima desse caso para... Mais do que claro, entre o Ministério e seus representantes e a própria ANEEL. Isso foi escancarado agora. A ANEEL, que ela é tocada por vários diretores ali que foram indicados pelo governo passado. Então, até nisso você tem briga política, você tem desentendimento político. Pelo que você disse aí, Aninha, me corrija se eu estiver errado. Essa possibilidade de caducidade, ela está muito mais forte por conta dos acordos que foram feitos depois do temporal do ano passado, em 2023, do que o contrato em si. Porque o contrato de concessão me parece que é algo muito bem engessado ali e que a Enel sempre com frieza se manifesta da seguinte forma: nós estamos cumprindo com o contrato, estamos investindo o que foi estipulado pelo contrato e se tiver que investir alguma coisa a mais, nós temos que repensar isso aqui ou receber um investimento de fora.
essa possibilidade de caducidade, ela vem por conta do descumprimento mesmo, como se fosse um TAC, um termo de ajuste de conduta mais ou menos feito isso. pelo próprio governo, com a Enel e a ANEEL, depois do temporal do ano passado, que deixou São Paulo ali quase 10 dias sem energia. Também tem a ver com isso, Joel, porque a empresa se comprometeu a isso e pelo que está sendo dito aqui no documento que foi enviado à agência reguladora, existem ali termos de prestação de contas aos clientes, por exemplo, né, em resposta a falhas de energia, então dá previsão de quando a energia vai ser restabelecida, por exemplo. Há uma série de questões e também os eventos repetidos em São Paulo. Isso é citado aqui, né? É a parte final desse ofício, né? Diante desse cenário e dados de novos episódios na concessão, solicito a abertura imediata de processo administrativo que visa analisar descumprimento ou recomendação de caducidade. É isso que está sendo dito. Então, tem as duas questões. Tem alguns termos do contrato que não estariam sendo cumpridos no que diz respeito ao atendimento ao consumidor e também ao descumprimento do acordo, como você falou. Mas a decisão final é do Ministério. Só que ela tem que vir embasada pela ANEEL. Isso. E pelo TCU também. Pelo TCU. Acho difícil, cara, evoluir para esse ponto aí. Acho difícil. Seria necessário, vivendo tudo que a gente viveu agora nesse temporal passado e no outro do ano passado. E principalmente, sabe por quê? Sabe o que é mais grave? É porque o problema não foi resolvido, minha gente. Distante disso, o problema tá aí. É só chegar um temporal de novo. É só acontecer um novo temporal para acontecer. Mas assim, a mesma coisinha. Não dá para esperar outra coisa. Tanto que no fim de semana foi nada, né? Porque não teve temporal. Não. Mas assim, não foi nada perto do que a gente vivenciou 10 dias atrás. Mas a gente teve de novo falta de energia. Então. E outra, uma substituição, eu concordo que é uma medida extrema, você romper ali o contrato, mas uma intervenção, acho que seria algo totalmente inteligente. Então, mas a questão é que o contrato não prevê intervenção. Mas o contrato não prevê intervenção, mas não está previsto também ela deixar de fornecer energia para as pessoas. Até que ponto a gente tem que discutir isso com embasamento jurídico? O judiciário está aí para analisar um novo fato, que até então a gente não tinha esse problema grave que tem hoje. Pois é. Você se lembra a coisa piorou muito mesmo. Demais. Então você tem um fator externo, um novo fator, que deve ser levado em consideração pela autoridade judicial, se for o caso, né? O direito ele não é baseado no bom senso. É de bom senso você rever um contrato que é de interesse do povo, sendo que o povo não está sendo mais atendido como foi há algum tempo. Que surgiu uma novidade aí. Uma novidade que já deveria ter sido pensada. Uma novidade que a Enel está colocando como desculpa, mas é algo já presente aqui para a gente em São Paulo desde os primórdios. O governador, na semana passada, em uma fala que nós colocamos aqui, que o padre Anchieta enviou não sei para quem uma carta dizendo que temporais aconteciam aqui em São Paulo e que as árvores eram arrancadas com as suas raízes e tudo, já mostra que no início do século passado já tinha temporal forte aqui. Já tinha aqui é forte. O país tropical, né? Exato. A mesma coisa, Aninha, enchente. Enchente é algo antes mesmo de São Paulo ser uma cidade habitada como é, de se transformar em uma metrópole, nós já tínhamos enchente aqui. Então isso tudo já tinha que ter sido pensado. Não foi pensado? Tá aí o problema. Assinaram às pressas, talvez com interesses escusos. Pode ter interesse escuso na parada, mas tem que se discutir. Nós temos milhões de pessoas interessadas nessa discussão. Não pode ser uma análise fria, sabe? Olha, eu estou aqui com o contrato, com o papel, pronto, acabou, vou seguir e vou fazer o que der para fazer. Não é assim. Não é. Tem que chamar para discussão mesmo. Tem que ir aumentando o nível de discussão aí. ANEEL, Ministério, TCU. Vamos ver onde é que vai parar essa situação. O que não tem condição nenhuma é de continuar desse jeito. Não mesmo. Porque senão daqui a um mês nós vamos estar discutindo isso de novo. Não sei se um mês, porque tem ciclone agora se formando de sexta para sábado no sul. Esse não vai chegar aqui, mas a gente vai está na ventar primavera, um pouco para cá. Né? Então tem vento, tem chuva, tudo isso vai acontecer. Mas assim como não estava previsto também não chover na sexta-feira da semana passada, ou no final de semana também, agora esse recente, porque havia uma previsão de chuva forte, né? A chuva não se formou porque houve aquele desvio que ontem, inclusive, você própria citou aqui.
assim como há essa possibilidade, havia a possibilidade, ela não se concretizou, agora com o ciclone extratropical, ao que tudo indica, nós não seremos afetados. Mas podemos ser afetados, está tudo muito doido, tudo muito mudado. Do jeito que tá, A mesma onda de vento que dissipou a chuva que se formaria na sexta pode ser a onda de vento que dissipa lá e traz para cá. Nesses tempos que a gente está vivendo, a previsão do tempo hoje pode ter aberturas de sol com temperaturas próximas de 40 graus, com queda abrupta para 20 graus, com chuvas e ventos em momentos de seca. Olha que previsão maravilhosa É isso e que a gente cirúrgica. está vivendo.